Ei, você tem que obedecer a Deus, por mais que alguns não concordem. Coloque isso no seu coração, senão você pode perder a bênção, você pode perder a conquista de uma grande vitória. Se Deus falou, obedeça, mesmo se não houver concordância da outra parte. Vamos ver isso? Olha o que diz no livro de 1 Samuel 23, versículo 1 em diante, diz assim: E foi anunciada a Davi, dizendo: Eis que os filisteus pelejam contra Keila, e saqueiam as eiras. E consultou Davi ao Senhor, dizendo: Irei eu e ferirei estes filisteus? E disse o Senhor a Davi: Vai e ferirás os filisteus e livrarás a Keila. Os filisteus eram inimigos do povo de Deus. Nós temos um exemplo na Bíblia a respeito de Golias, que desafiou o povo de Deus, e um jovem garoto, menino, ungido pelo Espírito Santo, ungido por Deus, derrotou o gigante. Você conhece bem essa história. Então a luta era constante, principalmente na época de Davi. E quando Davi soube que os filisteus estavam lutando contra Keila e saqueando as eiras, quer dizer, roubando os grãos, o alimento do povo, destruindo a cidade, ele ficou, irmãos, com o coração cheio de compaixão e teve uma ira santa no seu coração de ver o sofrimento daquele povo. Me faz lembrar até de Neemias, quando soube que o povo estava em grande miséria, ele se entristeceu muito, orou a Deus, jejuou, falou com o rei e Deus deu vitória a ele. Porque a compaixão, irmãos, muda situações. Quando Jesus tinha compaixão dos doentes, eles eram curados. Jesus tinha compaixão dos perdidos e eles eram salvos. A compaixão, pode perceber, quem tem compaixão, quem tem misericórdia, pode perceber como Deus atua na vida desta pessoa. E ali nós podemos ver que Davi queria livrar aquele povo das mãos dos filisteus, da mão dos inimigos. Porém os homens de Davi lhe disseram: Eis que tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra os esquadrões dos filisteus. Davi consultou a Deus e disse: Irei eu, ferirei esses filisteus. Pode ir, Deus falou. Pode ir que você vai derrotar, eu vou ser com você. E ele falou com os seus homens, os seus soldados. Porém eles disseram: A gente está com medo aqui na nossa terra. Imagine lá em Keila, enfrentar os esquadrões dos filisteus. Olha que coisa. E Deus já tinha dirigido a Davi para que fosse libertasse aquele povo e aquele povo tivesse a vitória. Para que aquele povo fosse liberto. O que Davi fez, irmãos? Voltou a consultar o Senhor, querendo uma confirmação, que é o que nós devemos fazer. Às vezes, Deus fala conosco a respeito de algo e tem alguém que não concorda. E aí você ora novamente a Deus para ver se é aquilo, como ele fez. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: Levanta-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus na tua mão. Quando ele voltou a consultar a Deus, Deus falou com ele: Não, pode ir, você vai libertar Keila, você vai dar vitória para o povo. Isso é muito sério. Davi, irmãos, ele ouviu a Deus, ele obedeceu a Deus. Quando Deus respondeu para ele, é como se dissesse: Para de ouvir esse povo, você tem que me ouvir. Quem você está ouvindo? Se Deus já falou com você, Deus já mandou você ir, Deus já mandou você fazer. Sempre vai ter alguém que não vai estar de acordo. Mas faça o que Deus mandou fazer, você vai ver o resultado. Olha o resultado que ele teve, versículo 5. Então Davi partiu com seus homens a Keila,
e pelejou contra os filisteus, e levou os gados, e fez grande estrago entre eles. E Davi livrou os moradores de Keila. Deus confirmou a sua palavra, e Davi obedeceu. Já pensou se ele tivesse dado ouvido aos seus homens, que estavam com medo, que estavam apavorados, a ponto de dizer: a gente está com medo aqui na nossa terra, imagine lá em Keila, enfrentar esse exército, esse esquadrão dos filisteus, que são imbatíveis. O medo faz isso. O medo só vê impossibilidade. O medo só vê derrota, só vê fracasso. O medo não enxerga vitória. O medo não deixa a fé entrar no coração, mas a dúvida, a ansiedade, o pânico, o terror. Mas ele orou a Deus e a vitória veio. E aquela vitória veio porque Davi obedeceu a Deus. Você tem que obedecer a Deus por mais que alguns não concordem. Aí vai ter vitória. E eles vão até participar, como eles participaram aqui. Porque Davi ousou crer em Deus. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração. Quem você está ouvindo? Ouça o Senhor. Fique na paz. Deus te abençoe.